o amor culpado, do amor doentio, assim se aguçam os apetites carnais, alimentam-se as paixões, precipita-se a decadência do teatro e trabalha-se para a corrupção geral. Parece que nossa época tem um gosto particular pelos tóxicos. Na ordem material, esse gosto se traduz pelo uso imoderado do álcool e do tabaco, até mesmo do ópio, da éter e de outras drogas maléficas, de tudo que provoca as desordens físicas, arruína a saúde, faz a raça definhar. Na classe intelectual, esse gosto se manifesta por uma espécie de predileção por uma literatura e espetáculos pervertidos. Aqui o mal é ainda mais grave, porque é a consciência, o senso moral, a dignidade do homem que são atingidos. E daí resulta uma expansão dos apetites sensuais, uma orientação defeituosa da vida e das faculdades. Eis porque convém procurar todos os meios de elevar as almas, os pensamentos, em direção a essas regiões em que as emanações do alto varrem todas as impurezas. Desses cumes radiosos, contempla-se e penetra-se melhor a essência das coisas e de lá se desce com a soma de energia necessária para prosseguir nas lutas deste mundo e afastar de si as tentações perigosas, os prazeres aviltantes. A poesia, a música, seu papel na inspiração profética e religiosa. A poesia, na realidade, é apenas uma forma de música. Ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são as leis da vida em seus estados superiores. A antiguidade, criadora do gênero, havia compreendido. O poeta antigo era, ao mesmo tempo, cantor e músico. Porém, atualmente, a poesia não é mais que uma das formas da literatura. Como todas as manifestações da arte em geral, ela perdeu seu caráter augusto, para cair na banalidade. Somos inundados por um dilúvio de versos sem elevação e sem beleza. Ora, o verso não suporta a mediocridade. E é por isso que, na Idade Média como em nossos dias, escritores de grande talento, Dante, Lamartine, Victor Hugo e outros, puderam conservar na poesia o seu brilho, o seu caráter de grandeza e salvá-la de uma queda irremediável. Para exprimir o sublime ideal, todas as palavras são impotentes. Chegando a uma certa altura, o pensamento encontra apenas termos humanos, apropriados às exigências do nosso plano inferior, mas incapazes de traduzir as impressões da vida superior. E é isso que o esteta lamenta. Desde que a insuficiência da linguagem humana se revela, a música, com seus recursos infinitos, torna-se a única forma que se adapta à eterna beleza do universo, a única forma de exprimir as sensações da alma radiosa, fundindo-se com o pensamento divino. A palavra, quando está unida à música, pode dar ao pensador uma forma de expressão mais intensa, mais penetrante. Porém, nos nossos dias, a aplicação desse método tornou-se muitas vezes bem vulgar. A romança, a canção, tinham, ainda recentemente, o seu encanto, o seu sabor. Hoje, sob a influência de certos meios públicos, a canção não é mais que uma profanação, um aviltamento da ideia. Porém, quando das cloacas impuras onde mãos sacrílegas a têm lameado, a música se eleva em direção às alturas radiosas do pensamento e da poesia, ela se torna apta a traduzir os mais nobres sentimentos. Ela se acha em seu elemento. Lá, tudo são ondas, vibrações, harmonias, luz. Eis porque a poesia, para permanecer no seu verdadeiro papel, deve se inspirar nas leis da harmonia musical e reproduzi-las com fidelidade. A música, nós o sabemos, desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa. Ela coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Eis porque ela tem seu lugar nas reuniões espíritas, nas sessões em que é bom precedê-las por um hino apropriado às circunstâncias. Muitas vezes os guias dos grupos exortam os assistentes a entoar um cântico para facilitar as manifestações. Porém, até agora,
É preciso confessá-lo, os espíritas se encontram muito carentes desse tipo de música e são obrigados a recorrer a cânticos vulgares, a banalidades indignas do objetivo pretendido. É com uma dolorosa impressão que temos constatado, mais de uma vez, a penúria dos recursos musicais em uso nos grupos espíritas. Eis porque compomos um hino dedicado aos invisíveis e cuja música se deve a uma senhora que possui um certo senso estético e é plena de boa vontade. Mas eis que o Sr. A.F., compositor muito conhecido, acaba de obter do espírito Beethoven, por intermédio de um médium, um cântico espírita digno por completo do autor, e que em breve será divulgado. Os espíritas possuirão, finalmente, uma invocação musical em harmonia com suas ideias e suas aspirações. Influência da música sobre todos os seres, a canção e o povo, o esteta, sua personalidade. Em toda obra pretendida, literatura, poesia, arte e traço, a escolha dos meios deve ser apropriada à grandeza do objetivo. Na verdade, a poesia está em toda parte onde a colocamos. Ela não se exprime somente pelo verso, ela pode impregnar todas as formas da linguagem escrita ou falada, todos os aspectos da arte. A poesia é a expressão da beleza propagada em todo o universo. É o ardor comunicativo da alma que compreendeu, alcançado o sentido profundo das coisas, a lei das supremas harmonias e que busca penetrá-la em outras almas, pelos meios que lhes são próprios. Todos os seres são sensíveis à música. Até os animais recebem a sua influência. Conhece-se a lenda de Orfeu, atraindo com a sua lira e agrupando, ao redor dele, as feras da floresta. Os próprios insetos sentem as vibrações. Quando me ponho ao piano, as moscas voam em torno de mim de uma forma particular. O poder da música também se demonstra pela influência da canção sobre o povo. Ela é a companheira do trabalho, o apoio do esforço paciente e repetido, a alegria do lar, porque exalta as forças e os sentimentos do ser humano. Portanto, a canção também poderia ser um meio de elevação, porém, nós já ouvimos, em nossos dias a canção se arrasta, muito frequentemente, em terreno lamacento e perde todo o caráter regenerador. As duas últimas lições de Esteta, que se encontrarão mais adiante, nos levam em direção às serenas alturas da arte. Elas terminam a série de comunicações que recebemos desse grande espírito, do qual conhecemos agora a personalidade. Ele foi um dos mais eminentes artistas da Renascença italiana, ao mesmo tempo arquiteto, pintor e escultor. A música também não lhe foi estranha. Hoje ele vive nas esferas superiores onde o belo e o bem reinam sem reservas. Nelas ele procura a realização das suas grandiosas concepções. Nossos guias nos dizem que devemos considerar como um favor único a participação de Esteta em nossos trabalhos. Assim, queremos expressar-lhe toda a nossa gratidão, bem como ao poder soberano que permitiu tal intervenção. Em breve, falaremos sobre música e daremos as lições do espírito Massenet consagradas mais especialmente a essa grande arte. Graças a essas lições, um raio de luz da vida celeste penetrou em nossa obscuridade e nossas débeis tentativas humanas adquiriram mais relevo e mais amplidão. Nona lição. A música e a transmissão do pensamento artístico, perispírito, receptor das ondas musicais. 10 de fevereiro de 1922. Hoje falaremos sobre a música do espaço, considerada como meio de transmissão do pensamento artístico. Sei que um outro espírito, mais perto de vós, já tentou vos fazer compreender a forma como as ondas, que chamais de musicais, são criadas e depois transmitidas através do espaço, para chegarem aos diferentes mundos. Já vos disseram que o que chamais de sonoridades para nós é comparável às cores que, transportadas em moléculas fluídicas, percorrem os campos vibratórios e vão comunicar aos seres impressões semelhantes àquelas que vossos ouvidos percebem quando ouvis uma gama de sons harmonizados neste ou naquele grau de vibrações.
Na Terra, quando uma nota é tocada, se ela provém do tom maior, essa nota vos transmite uma sensação de alegria plena e irrestrita. Se ela é em tom menor, ao contrário, vosso cérebro receberá uma sensação de profundidade, algumas vezes de tristeza ou de grande dor, de acordo com a modulação dos acordes e o número de notas tocadas. Portanto, a esses dois grandes princípios, maior e menor, correspondem duas sensações, alegria e dor. Entre essas notas, tendes uma infinidade de combinações que, por isso mesmo, formarão imagens. Assim como o escultor forma uma imagem virtual, o grupo de notas, os acordes, conforme sejam moduladas em tom maior ou menor, formarão por seu estilo uma série de pensamentos, que se tornam mais ou menos compreensíveis, segundo a evolução dos modos da música. Eis aqui um ponto estabelecido: as artes plásticas formam imagens e a arte das ondas musicais forma, igualmente, imagem, mas uma imagem mais sutil, da qual o teor é mais frágil e a compreensão mais delicada. Segundo o grau de evolução dos seres, essa compreensão será mais ou menos profunda. É por isso que muitas vezes, na vossa terra, um ser de uma cultura média será impressionado, enquanto que seu cérebro ficará refratário quando ele quiser servir-se do alfabeto para exprimir seus pensamentos por meio de ondas que qualificais de musicais. No espaço, como sabeis, não temos instrumentos, são nossos perispíritos que recebem as ondas transmissoras do pensamento musical. Também será preciso impregnar diretamente os seres que devem receber ondas dessa natureza. Como os outros artistas, o espírito evoluído no sentido musical, e que pode experimentar sensações infinitamente suaves e sutis, também pode transmiti-las com a ajuda de vossos instrumentos e por intermédio do cérebro de um dos vossos executantes. A matéria, para ser posta em movimento pelas ondas fluídicas, necessita de um intermediário, que será o vosso cérebro, o qual, em decorrência, age como um polo atrativo e uma placa sensível, de onde partem todas as irradiações que emanam dos fluidos. Vossos grandes músicos podem, como os outros artistas, receber a inspiração, seja do espaço, seja como resultado de trabalhos anteriores. É exatamente o mesmo fenômeno que se produz com os outros artistas. No espaço nossos meios são muito mais rápidos que os vossos, não temos necessidade de instrumentos para trocar pensamentos, e nossa música é toda de impressões, agindo diretamente sobre a parte mais sensível do nosso ser fluídico, aquela que contém, em diversos graus, a centelha divina e que, entre vós, é representada pelo órgão do coração. As outras artes se refletem por imagens esculturais ou pictóricas, que são as formas de transmissão de pensamento e, para nós, substituem a palavra. A música é uma impressão especial que invade todo o nosso ser fluídico, lança-o no êxtase, na beatitude, faz com que ele sinta as sensações de alegria, de quietude, de angústia, de desgosto, de dor, de pena, de remorsos. Tal é, mais ou menos, a gama de todas as sensações ascendentes e descendentes, que vão do rosa ao preto, o preto representando nada. Compreendeis, por conseguinte, sob o ponto de vista puramente artístico, que sensações infinitas podem agir sobre um espírito já evoluído. Agora podeis, na Terra, preparar-vos para receber essas sensações no além, afastando de vós qualquer satisfação material e sensual. Procurai as atrações artísticas, por mais pobres que sejam, enriquecei vosso pensamento, dai aos vossos nervos um alimento de fortes vibrações, enchei vosso cérebro de sensações que, no vosso mundo, se traduzem por estudos analíticos de vossas vidas terrestres. Tudo isso, um dia, repercutirá no espaço, ao cêntuplo, porquanto as vibrações armazenadas em vosso ser carnal despertarão e atrairão, como uma lira com 1000 asas, todas as sensações atrativas que podem gerar os sentimentos mais harmoniosos,
Os mais elevados, que circulam nas correntes que emanam diretamente da esfera divina. É o mais alto grau da arte, uma sensação artística infinita. Vossas pobres criaturas não podem experimentar as alegrias inefáveis que sentimos quando essas sensações vêm tocar nossos espíritos extasiados. Que são essas sensações? Tentarei, como conclusão, dizer-vos, com a permissão de Deus, o que elas podem ser. Isso não será fácil, porque seria vos abrir uma visão direta sobre a obra divina. Vossos guias vão orar. Espero poder vos dar, em algumas palavras, uma ideia dessa grande obra de beleza, de luz e de harmonia. 10ª e última lição. As sensações artísticas e os espíritos elevados, ação do foco divino, arte, meio de sentir a grandeza de Deus. 17 de fevereiro de 1922. O tema final das nossas conversas torna-se mais e mais delicado. Os elementos que encontro no médium são de tal modo restritos que devo vos pedir que me desculpem a pobreza das expressões empregadas. Iremos quase entrar e planar no domínio divino. Hoje, eu queria poder entreabrir uma janela sobre esse azul celeste, que é o centro de todas as radiações e resume, para vós, todas as virtudes, todas as potências intelectuais e morais. Comprovastes, em vossas vidas humanas, que cada ser possui, em graus diversos, seja por intuição, seja como resultado da sua vontade, qualidades que ele adquiriu na Terra, em vidas anteriores ou por aspirações em direção às esferas fluídicas divinas. Atrevo-me a vos dizer que o ser divino é um centro radiante, composto de todas as coisas e compondo cada coisa. Vossas imaginações terrestres não podem compreender isso. Aliás, não é necessário, visto que, em vosso plano, não tendes a obrigação de vos colocardes mais alto do que a evolução vos permite. Porém, do espaço, temos uma sensação mais forte de que existe uma esfera, um campo de ação no qual as ondas fluídicas impressionam e fazem vibrar, em nosso plano, os seres espirituais, em vosso plano, os seres corporais, e que representa o poder, a beleza, a harmonia do divino. Essa harmonia é a própria essência da arte, é ela que, empregada na medida certa, faz vibrar os cérebros dos gênios e põe em ação as inteligências em fase de evolução, por um trabalho e uma vontade firmes e racionais. Essas esferas abrem a entrada do campo divino. Nós podemos representá-lo melhor que vós, no entanto ainda não podemos nos fundir nele. Eu queria abrir inteiramente a janela para vos comunicar o pensamento divino, para vos dizer de que forma e por qual irradiação fluídica integral a obra criadora prossegue, porém, não está ao meu alcance abrir completamente a porta para esse azul criador. Portanto, é apenas por uma pequena abertura que posso comunicar aos vossos cérebros e aos vossos corações o que eu mesmo sei. O foco divino, então, está em ação constante e regular, criando um movimento universal. É por meio dele que as criaturas nascem, vivem e se transformam, segundo a pureza dos elementos físicos empregados. A irradiação divina se faz sentir mais ou menos intensamente sobre as moléculas que aprisionam seu espírito. O corpo humano é mais ou é menos perfeito. Há uma questão de atavismo, uma questão de atração espiritual dos meios mais puros ou menos puros que os ditos corpos atravessam. As criações provindas do campo divino são de uma elevação grandiosa. À medida que nos aproximamos dele, compreende-se melhor o funcionamento desse grande organismo que é o universo. É um fato indubitável que, quando o conjunto de rodas de uma máquina não se move continuamente, elas chegam a se cobrir de uma ferrugem que impede seus eixos de funcionarem regularmente. A ferrugem se traduz entre os seres organizados por uma influência dos caprichos e das esquisitices inerentes aos meios inferiores e, quando há excessos, pela influência das imperfeições e dos vícios. É assim que se degenera o bem, mas ele pode reviver ao contato das fontes puras,
Assim como alguém que trabalha em mecânica de precisão pode recolocar sobre os seus eixos um instrumento que não funcionava mais. Por uma vontade sempre firme, por um apelo direto, aspirai, portanto, as irradiações vivificantes. Assim podereis vos manter em relação com os feixes fluídicos que emanam do campo divino e que vivificarão, por sua ação, as partes dos vossos seres contaminadas pela ferrugem dos defeitos e dos vícios. É por essas relações, quase constantes, com esses feixes fluídicos, que o ser, em um mundo ou no espaço, conserva aptidões, meios de elevação, intuições que formam o sentido genérico da palavra arte. É por isso que cada ser deve ter cuidado com o seu progresso e conservar em si mesmo esse polo atrativo que, se traduzindo virtualmente por capacidades correspondentes aos seus desejos, será mais, ou menos, apaixonado pela arte. Esta palavra, arte, quase mágica, significa irradiação emanando de um campo supracósmico. Essa irradiação mantém em nosso mundo a luz, a grandeza, o poder, a beleza, a bondade, que emanam do foco que forma o centro do campo fluídico divino. Eu falei, em uma conversa anterior, desse ponto mais sensível do organismo humano que se chama coração. É do coração que parte a vibração que, espalhando-se em todo o vosso ser, lhe fornece os meios de exteriorizar pensamentos nobres e elevados. Porém, analisai bem essa vibração, refleti e compreendereis que quando um sentimento generoso faz vibrar o vosso coração, é porque ele recebeu no mesmo instante, por uma onda emanada do divino, o impulso de um nobre e generoso sentimento. É graças a uma evolução racional em planos diferentes, em mundos diversos, que os seres se depuram gradualmente. O que se faz em torno de vós far-se-á muito mais em torno dos seres, dos mundos, das esferas. Para concluir nossas palavras, a arte é, para o ser humano, o chamado do campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade e por seus atos, se aproxima de Deus, mais ele está apto a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. Segundo sua evolução, essas vibrações se traduzirão por criações de virtudes, com a palavra virtude sendo tomada em um sentido bastante geral. Em minha consciência ela significa tudo o que é digno de ser amado. A arte, portanto, é um dos meios de se sentir a grandeza de Deus. Devemos agradecer ao Criador por nos deixar sempre em relação com Ele, e temos que nos tornar cada vez mais dignos disso. É preciso venerar e amar a arte, porquanto, através da imensidão do espaço, ela é a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal. Guardemos no mais profundo do nosso ser esse ponto sensível, que é para nós um dos polos de comunicação com o nosso Criador. Quer estejamos munidos de um corpo carnal ou de um invólucro espiritual, a irradiação divina sempre chega até nós, quando não deixamos na inanição, por uma inércia repreensível, essa máquina que deve servir de transmissão aos fluidos e às ondas divinas. O ser evoluído tem a alegria de ajudar no aperfeiçoamento e na preservação de seres mais materiais. A arte, mensageira do divino, é a chama que jamais deve se apagar. Ela deve nos fazer compreender que a beleza e a glória de Deus são infinitas. Pode haver arte mesmo nas mais pequenas ações se, adaptando-se ao meio onde age, a irradiação divina que se exterioriza e espalha ao seu redor uma chuva de ondas benéficas. Como a evolução nos seres, a evolução nas artes. Vós tendes os primitivos nas artes, assim como nas ações e nas virtudes, porém, a centelha sempre brilha nas condições em que ela pode se manifestar para confirmar a grandeza de Deus. Parte 6. A música, parte 1. A música nas esferas superiores. Julho de 1922. A música é a voz dos céus profundos. No espaço tudo se traduz em vibrações harmônicas e certas classes de espíritos comunicam-se entre si apenas por meio de ondas sonoras. Na Terra,
A sinfonia e a melodia não são mais que ecos débeis e deformados dos concertos celestes. Nossos instrumentos, mesmo os mais perfeitos, sempre têm qualquer coisa de mecânico e de áspero, enquanto que os sistemas de emissão do espaço produzem sons de uma delicadeza infinita. Eis porque, em todos os graus da escala dos mundos e da hierarquia dos espíritos, a música tem um lugar importante nas manifestações do culto que as almas rendem a Deus. Nas esferas superiores, ela se torna uma das formas habituais da vida do ser, que se sente mergulhada em ondas de harmonia de uma intensidade e de uma suavidade inexprimíveis. Por ocasião das grandes festas no espaço, dizem nossos guias espirituais, quando as almas se reúnem aos milhões para prestar homenagem ao Criador, na irradiação de sua fé e de seu amor, delas escapam eflúvios, radiações luminosas, que se coloram de cores combinadas e se convertem em vibrações melodiosas. As cores se transformam em sons e, dessa comunhão dos fluidos, dos pensamentos e dos sentimentos, emana uma sinfonia sublime, a qual respondem os acordes longínquos vindos das esferas, dos astros inumeráveis que povoam a imensidão. Então, do alto descem outros acordes, mais potentes ainda, e um hino universal faz céus e terras estremecerem. Ao perceber esses acordes, o espírito se desenvolve, se expande, ele sente que vive na comunhão divina e entra em um arrebatamento que chega ao êxtase. A percepção das harmonias do espaço, melodias ouvidas na hora da morte. Sobre a terra, a sinfonia é a forma mais alada da música. Quando esta é aliada a palavras, ela parece a vitória áptera, que rastejava sem poder levantar voo e planar no alto. A música ligada a palavras perde um pouco do seu prestígio e da sua amplidão. No entanto, a melodia nos acalenta, nos seduz, nos encanta. Ela grava em nossa memória motivos que gostamos de repetir e que nos consolam nas tristezas de cada dia. Essa música, porém, parece bem pobre se a compararmos às harmonias do espaço. Para entender e apreciar estas harmonias é preciso possuir sentidos psíquicos bastante desenvolvidos. Vimos mais de uma vez, nas sessões, grossas lágrimas rolarem sobre as faces de certos médiuns, que percebiam os ecos da sinfonia eterna. O médium Gilbert, ainda que ignorante em música, em um completo estado de automatismo, toca no piano sonatas, áreas inéditas e variadas, nas quais se reconhece o estilo de Beethoven, o de Bach, o de Chopin, o de Berlioz, etc. A maior parte dos compositores célebres afirma que, em suas horas de recolhimento, ouvem vozes, sons, que não provêm da terra. Durante as famosas sessões dadas por Jesse Shepherd, médium escocês, em todas as grandes capitais e diante de várias cortes soberanas, bem como nas sessões do Dr. Sangelo, em Roma, ouviam-se coros celestes e acordes de numerosos instrumentos invisíveis. Os solos permitiam reconhecer as vozes dos cantores e cantoras falecidos. A senhora de Koningen-Strasse relata uma de suas sessões, nos seguintes termos. Jesse Shepherd se hospedou em minha casa, em Hae, por cerca de 6 semanas. Uma noite, eu e alguns amigos estávamos reunidos. O médium, tendo se levantado em meio transe, colocou-se ao piano. Batidas ressoaram de todos os lados, luzes voltejavam no ambiente como borboletas. De repente, vozes de homens e de mulheres encheram o ar. Era um coro que entoava uma espécie de cântico. O Hosana e o Glória a Deus foram ouvidos por todos nós. Ora era um coro, ora vozes de mulheres, o soprano dominando todo o canto. Sentada perto do médium, constatei que ele não havia aberto a boca. 2 dias depois, uma de minhas vizinhas me disse: Ah, senhora de Koning, desfrutei do belo concerto que houve na outra noite na vossa casa. Que músicos e que lindo coral se fizeram ouvir. E eu lhe perguntei: a senhora ouviu uma voz de cada vez ou todo um coro? Um coro,
respondeu a senhora. Eu percebia bem distintamente o soprano. Quem é que cantava tão maravilhosamente? Esse testemunho espontâneo destruía qualquer hipótese de alucinação. A respeito da música dos espíritos, lê-se na introdução de Ensinamentos Espiritualistas, de Stinton Moses, professor da Faculdade de Oxford, a descrição de fenômenos obtidos em uma sala em que não havia piano, violino ou qualquer outro instrumento. Um som se produzia, excessivamente difícil de se descrever. Ele se parecia com o suave som de um clarinete, aumentando de intensidade e diminuindo novamente, descendo até a primeira emissão abafada, por vezes também se extinguindo em longo lamento melancólico. Jamais tendo ouvido algo que se aproxime desse som verdadeiramente extraordinário, só posso lhe dar uma descrição muito imperfeita. É preciso observar que obtivemos dele apenas notas isoladas e, no melhor dos casos, ritmos isolados. Os agentes invisíveis atribuíam esse fato à organização antimusical do médium. Aliás, lê-se em Light, de 30 de abril, as seguintes narrações, que mostram uma outra modalidade dessas manifestações, obtidas à cabeceira de moribundos e percebidas por outras pessoas presentes. Muitos livros foram escritos sobre as visões de moribundos e os acontecimentos extranormais observados no momento da morte. Entre os casos mais interessantes, pode-se citar o do pequeno prisioneiro do templo, Luís XVII. Belchesney conta que poucos instantes antes da morte do jovem príncipe, perguntaram-lhe se sofria muito. Ele respondeu, sim, sofro, mas não muito. A música é tão bela. Fizeram-lhe perguntas referentes a essa música que pessoa alguma ouvia, mas ele persistia em dizer, é tão bela, eu a ouço, e se admirava que ninguém a ouvisse. Há, também, o caso de Jacob Poeme, cuja partida da terra foi acompanhada da mais suave melodia, a qual ele foi o único a ouvir e a proclamar divina. Para Goethe, ao contrário, os sons que ele percebia em seu leito de morte, quando gritava, luz, mais luz ainda, foram ouvidos por aqueles que se encontravam perto dele. Chegam-nos de todos os lados da Inglaterra narrações sobre essas melodias do alto, ouvidas pelos moribundos e frequentemente por aqueles que os assistem. A senhora Leaning nos escreve, quando Liliceu morreu, sons harmoniosos foram ouvidos, pareciam proceder de um canto do quarto e isso durante os 2 dias que precederam a morte. A criança não ouviu nada, mas seus pais, sua irmã e a empregados perceberam, e no 3º dia, quando a criança morreu, o som se suavizou, tornou-se semelhante ao som de uma harpa eólica, saiu do quarto, passou pela casa e se afastou gradualmente. Um professor de Eton, em 1881, estando ao lado de sua mãe, ouviu, alguns minutos após ela ter morrido, a suave música de 3 vozes infantis, cantando um hino de uma forma tão penetrante que um ser humano não poderia tê-lo feito. 2 pessoas presentes, e o médico que lá se encontrava, também a ouviram e abriram uma janela para descobrir de onde vinham esses sons maravilhosos. O Dr. Kenyali conta, assim, a morte de seu jovem irmão. Seu quarto se abria para uma grande e bela paisagem, emoldurada por verdes colinas. Perto do seu leito, várias pessoas da família estavam sentadas, assim como o médico. Era quase meio-dia, o sol brilhante iluminava o quarto, o ar era puro e transparente. De repente, ouvimos uma melodia divina elevar-se bem perto de nós. Era uma voz melancólica e celeste de mulher, voz cujas modulações não podem se descrever. Isso durou alguns minutos, depois fundiu-se, como encrespamento das ondas sobre a areia, ora ainda ressoando, ora apenas murmurando, depois fez-se o silêncio. Quando o canto começou, a criança entrou em agonia e, ao último murmúrio, sua alma partiu. Por fim, anotamos este caso descrito por H. Ruskin de Guilford. Há alguns anos, minha irmã e eu tivemos uma experiência que foi uma grande ajuda para nós na vida.
Nossa mãe estava gravemente enferma. O médico e a governanta sabiam que seus sofrimentos chegavam ao fim. Uma noite em que a minha irmã velava com a governanta, ouviu, de repente, o mais belo, o mais majestoso dos coros, cantando por vozes como jamais ela havia ouvido assim, tão celestes. Virando-se para a governanta, ela lhe pergunta: "Estás ouvindo?" E ela respondeu: "Não ouço nada." Eu estava deitado no quarto vizinho, esgotado por longas vigílias e cruéis inquietações. Os sons celestes me despertaram de um profundo sono. Saltei da minha cama e corri ao quarto de minha mãe, perguntando: "De onde vem essa música maravilhosa?" De repente, os sons cessaram e nos aproximando da cama, vimos que a doce alma havia partido com a divina melodia. Poder e ação das vibrações sonoras. Vê-se, pelos fatos acabados de narrar e pelo que as lições de Esteta afirmam, que o poder das vibrações sonoras se revela sob mil formas. À medida que o homem penetra mais no conhecimento do universo e da sua estrutura íntima, a lei que o rege, que é da harmonia musical, aparece-lhe em seu princípio, assim como em seus maravilhosos efeitos. É por ela que se edificam e se perpetuam toda a arquitetura dos mundos, todas as formas da vida universal. Pode-se perceber isso por uma simples experiência. Não é curioso, por exemplo, seguir sobre a placa de vidro ou de metal salpicada de areia e posta em contato com um instrumento de cordas, as formas geométricas, os desenhos delicados e complicados que resultam de cada nota e de cada acorde. No estudo da arte, não é preciso deixar-se desgostar por uma aridez aparente e superficial. O exame atento, a análise constante de todo o tema estético, revela-nos atrativos insuspeitáveis e contribui para nos iniciar na lei geral do belo. Pode-se comparar esse exercício mental à subida de uma montanha de aspecto áspero e escarpado, mas da qual cada depressão do terreno contém maravilhas ocultas e que, do seu cume altivo, nos faz descobrir o conjunto harmônico das coisas que se desenvolvem sob os nossos olhares. Todos os homens podem e devem se interessar por essa questão, porque ela lhes reserva alegrias intelectuais bem superiores a tudo o que os prazeres mentirosos proporcionam. O mais humilde operário tem em seu pensamento uma saída possível em direção à compreensão do belo, e aí ele sempre encontrará novos recursos para aperfeiçoar sua própria obra. A arte dentro da profissão é um encaminhamento à arte superior. Cada um trabalha com um gênero particular de beleza, mas, na sua finalidade ascensional, todas as almas se expandem numa concepção radiosa da universal e eterna beleza. A dissociação da matéria e a ação das forças intratômicas dão nascimento a uma nova ciência que, ao se desenvolver, abre, ao espírito humano, perspectivas mais amplas sobre a obra do cosmos. Em breve se reconhecerá o misterioso laço que une o pensamento, a vontade, a vibração, e que faz da vibração o agente do pensamento e da vontade, a fim de se construírem as inumeráveis formas que povoam a imensidão. Em resumo, o som, o ritmo, a harmonia, são forças criadoras. Se nós pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de agrupar os turbilhões de átomos, chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. No entanto, é suficiente observar, na experiência que acabamos de citar, as figuras geométricas traçadas pela voz humana ou pelo arco de um violino sobre a placa de vidro recoberta de areia fina, para compreender, por comparação, como o pensamento divino, que é a vibração mestra e a suprema harmonia, pode agir sobre todos os planos da substância e construir as formas colossais das nebulosas, dos sóis, das esferas, e fixar sua trajetória através dos espaços. O espetáculo da vida universal nos mostra, por toda parte, o esforço da inteligência para conquistar e realizar o belo. Do fundo do abismo da vida, o ser aspira e sobe em direção ao infinito das concepções estéticas. A ciência divina,
aos cumes eternos onde reina a beleza perfeita. O esplendor do universo revela a inteligência divina, assim como a beleza das obras de arte terrestres revela a inteligência humana. Parte 7. A música, parte 2. A arte e a mediunidade, o poder terapêutico da arte musical. Agosto de 1922. A música desperta na alma impressões de arte e de beleza que são a alegria e a recompensa dos espíritos puros, uma participação na vida divina em seus encantos e seus êxtases. A música, melhor que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida, eis porque a música é a própria voz do mundo superior. Para exprimir os esplendores da obra universal é necessária a beleza suprema da forma. Dissemos que nem a poesia, nem a música suportam a mediocridade. No entanto, apesar da indigência estética do nosso tempo, é preciso reconhecer e louvar os esforços de alguns autores que, em suas tentativas, se aproximaram do ápice e conseguiram realizar obras onde passa uma inspiração, uma radiação da beleza soberana. Pela ópera, notadamente, conseguiram mover a fibra dos entusiasmos generosos nas almas. Isso porque, para gerar, para produzir obras geniais capazes de elevar as inteligências até os pontos mais altos do pensamento, até o ideal de beleza perfeita, é preciso, inicialmente, criar a si mesmo, edificar sua própria personalidade e torná-la capaz de experimentar, de compreender os esplendores da vida superior e a eterna harmonia do mundo. Que forças, que emanações, que consolações, que esperanças podemos passar a outras almas, sem nós mesmos temos apenas obscuridade, dúvida, incerteza e fraqueza. O que se poderia esperar de espíritos céticos, fechados a todas as impressões elevadas, surdos a todas as vozes, a todos os ecos do além? A miséria estética da nossa época explica-se pela impotência da alma contemporânea em conceber uma fé esclarecida, uma concepção maior e mais elevada da beleza universal. Por consequência, deve-se apreciar as exceções que se produzem no entusiasmo de raros autores que se esforçam para conduzir a opinião em direção às regiões do ideal. Porém, à medida que um novo ideal desperta e os focos do espiritualismo se acendem sobre todos os pontos da Terra, veremos eclodir e desenvolver-se nas almas um reflexo mais poderoso dos esplendores da vida invisível, tal como a revelam os ensinamentos dos nossos amigos do além. E isso será o sinal de uma floração de obras, o ponto de partida de uma era artística que suplantará em grandeza e em riqueza a obra dos séculos que a precederam. Sem dúvida, o espetáculo do mundo terrestre e da vida humana, com seus contrastes marcantes, nos oferece uma variedade suficiente de quadros, de imagens, de cenas, amores e ódios, paixões e dores, para inspirar obras fortes, como as que o passado nos legou. Porém, que serão esses temas, por mais ricos que sejam, comparados ao imenso panorama que a revelação espírita e suas descrições da vida dos espaços desenrola aos nossos olhos? Em que se transformam as peripécias de uma existência humana ao lado dos amplos horizontes do destino da alma em sua ascensão através do ciclo dos tempos e dos mundos. E as alegrias, as provações, as quedas, os reerguimentos, a descida no abismo e o bater de asas na luz, os holocaustos que são uma reparação, um resgate, as missões redentoras, a participação crescente na obra divina. Quem contará as poderosas harmonias do universo, a paz gigantesca vibrando sob o pensamento de Deus, o canto dos mundos, o ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades? Ou a lenta elaboração, a dolorosa gestação da consciência por meio de estágios inferiores, a trabalhosa construção de uma individualidade, de um ser moral? Quem narrará a conquista da vida, sempre mais ampla, mais plena, mais serena, mais iluminada pelos raios de luz do alto, a caminhada de cume em cume buscando obter a felicidade, o poder e o puro amor?
Esses importantes temas estão ao alcance de todos. Em todo poeta, artista, escritor, existem insuspeitáveis germes de mediunidade e que apenas pedem para eclodir. Por eles o obreiro do pensamento entra em relação com a fonte inesgotável e recebe sua parte de revelação. Essa revelação de estética apropriada é à sua natureza, ao seu gênero de talento. Ele tem por missão exprimi-la sob formas que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação do foco eterno. É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro irão aurir os elementos de suas obras. Presentemente a penetração dos segredos da sua dupla vida vem oferecer ao homem a ajuda e os esclarecimentos que as religiões enfraquecidas não poderiam mais lhe proporcionar. Em todos os âmbitos, a ideia espírita vai fecundar o pensamento que trabalha. O canto e a música, em sua íntima união, podem produzir a mais alta impressão. Quando a música é sustentada por nobres palavras, a harmonia musical pode elevar as almas até as regiões celestes. É o que acontece na música religiosa, no canto sacro. O cântico produz uma dilatação salutar da alma, uma emissão fluídica que facilita a ação das potências invisíveis. Não há cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o cântico. Quando a voz pura das crianças e dos jovens ressoa sob a abóbada dos templos, dela se desprende como que uma sensação de suavidade angélica. Porém, unida a palavras imorais, a música não é mais que um instrumento de perversão, um veículo de deformidade que precipita a alma na baixa sensualidade e é uma das causas da corrupção dos costumes em nossa época. O fenômeno sonoro se desenvolve de círculos em círculos, de esferas em esferas e se dilata até o infinito. Ele conduz a alma, em suas grandes ondas, sempre mais longe, sempre mais alto no mundo do ideal e nela desperta sensações tão delicadas quanto profundas, que a dispõem às alegrias e aos êxtases da vida superior. Seu poder misterioso e soberano se estende sobre todos os seres, sobre toda a natureza. Efetivamente, a lei das vibrações harmônicas rege toda a vida universal, todas as formas de arte, todas as criações do pensamento. Ela introduz equilíbrio e ritmo em todas as coisas. Ela influi até sobre a saúde física por sua ação sobre os fluidos humanos. Sabe-se que Saul, em suas crises nervosas, mandava chamar Davi, que, com os sons de sua harpa, acalmava a irritação do monarca. Em todos os tempos, e ainda em nossos dias, a arte musical foi aplicada à terapêutica, e com resultados positivos. Poderíamos multiplicar os exemplos. A harpa, com os seus sons eólicos, dissipa nossas inquietações, acalma nossas dores e embala deliciosamente nossas almas. Nossos pais, os celtas, a consideravam como um elemento indispensável à vida intelectual. Realmente, o Código de Joel diz que há três coisas inalienáveis em um homem livre: o livro, a harpa e a espada. O maior dos bardos, Taliesin, desapareceu misteriosamente, porém, durante muito tempo sua harpa foi vista flutuando sobre as águas do Lago Encantado. E os ecos da floresta de Broceliande ainda ressoam, em certas horas, vibrações enfraquecidas da harpa de Merlin. Nossos pais viam na música o ensino estético por excelência, o mais seguro meio de elevar o pensamento até as sublimes alturas onde reside o gênio inspirador. A harpa desempenha um importante papel nas evocações dos recintos sagrados e nas relações dos celtas com a multidão de invisíveis. A voz humana também tem, quando é verdadeiramente bela, entonações de uma maleabilidade e de uma variedade que a torna superior a todos os instrumentos. Melhor ainda do que eles, a voz pode exprimir todos os estados da alma, todas as sensações da alegria e da dor, desde o apelo de amor até as inflexões mais trágicas do desespero. Eis porque a introdução dos coros na música orquestral e na sinfonia enriqueceu a arte de um elemento de encanto e de beleza.
Grandes compositores e a faculdade mediúnica, a obra de Beethoven, de Berlioz e de Wagner. Quase todos os célebres compositores possuem faculdades mediúnicas que lhes possibilitam receber as inspirações do além, que lhes permitem traduzir, sob a forma do seu próprio talento, as grandiosas concepções da eterna harmonia. Entre esses compositores, os mais notáveis nos parecem ser Beethoven, Berlioz e Wagner. Beethoven deve ser considerado como o verdadeiro criador da sinfonia, e sua frase melódica, por sua amplitude e sua beleza, representa a ação musical completa. Sob esse ponto de vista, seu espírito domina e dominará por muito tempo ainda a música moderna. Afirma-se que, recentemente, ele editou a certo médium um hino espírita, destinado às sessões de evocação, e que em breve será publicado. Berlioz também foi um sinfonista de grande envergadura. Entre os compositores franceses, não há outro que seja mais difícil para se imitar devido ao seu vigoroso talento e à sua prodigiosa virtuosidade. Nessa música ardente, apaixonada, pitoresca, a intenção e a execução se combinam, ela possui o relevo e a força da região alpestre, onde o autor nasceu. Ela exprime alternadamente o esplendor dos cumes e o horror dos abismos. Nela se encontra a voz das torrentes, os murmúrios da floresta, todas as harmonias da montanha na sua unidade e sua variedade surpreendentes. Nunca esquecerei a profunda impressão que me produziu a primeira audição de A Danação de Fausto. Eu tinha quase 20 anos e isso foi para mim, graças à sinfonia, a revelação de um mundo desconhecido, surpreendente em riquezas e maravilhas. Berlioz foi demasiado genial para ser bem compreendido por seus contemporâneos, como quase todos os inovadores. Só após a sua morte é que o público começou a apreciar o seu talento lírico. Quanto a Richard Wagner, sua obra colossal é totalmente impregnada de uma espiritualidade densa e difícil de suportar, que beira com o materialismo, como todo gênio alemão. Porém, às vezes, dessa massa um pouco confusa, muitas vezes até vulgar e banal, brotam notas musicais que atingem os mais altos cumes. Wagner retira muito de seus predecessores, mas torna-se o que deles retira, e o reveste de uma vida original e pessoal. Infelizmente, nele a essência permanece inferior à forma e sob esse aspecto faltam à sua obra equilíbrio e precisão. Suas imagens e seus temas são terrestres. Quando quer povoar o espaço ele o faz sempre com deuses de máscaras trágicas e bastante humanas, por criaturas semimateriais, com capacetes e armadas, que cavalgam sobre nuvens em busca de batalhas sanguinolentas. Apenas duas de suas obras são exceções, Tristão e Isolde e Parsifal, inspiradas nas lendas célticas e cristãs. Sua música, em seu conjunto, permanece sensual e não mantém o espírito nas altas regiões do sonho e da beleza. Isto porque Richard Wagner trabalhou somente para o teatro e, na ópera, como já dissemos, a música está encadeada à palavra e nisso, às vezes, se encontra uma causa de fraqueza e de inferioridade. Nesse gênero lírico, para produzir uma impressão mais forte, é preciso que a forma e o pensamento se equilibrem, se completem e continuem equivalentes. A forma majestosa associada a um pensamento muito pobre logo desaparece e não deixa mais que uma impressão superficial, uma vaga lembrança. Ainda assim, apesar de seus defeitos e suas lacunas, a obra de Wagner tem seu lugar marcado entre as grandes criações musicais. Ela nos mostra mais uma vez que a arte é de todos os tempos, de todos os países e não tem pátria. No entanto, em música, como em todas as coisas, a França se revelou um país de equilíbrio. O bom gosto, a clareza, a avaliação são, para nós, as qualidades essenciais da arte. Entre os gorjeios melodiosos, os arrulhos quase femininos da música italiana e as viris e pulsantes sonoridades da música alemã,
A música fraterna coloca-se no centro e une as duas escolas opostas numa síntese feita de graciosidade, de força e de beleza. As obras de Beethoven, Berlioz e Wagner parecem resumir a mais alta inspiração musical do nosso tempo. O futuro, porém, verá surgir outros homens, mais conscientes do mundo invisível que nos cerca, melhor dotados das faculdades mestras que permitem entrar em comunicação com esse mundo. Eles dotarão a humanidade de tesouros de arte e de poesia, dos quais não poderíamos mensurar desde agora a riqueza, a extensão, e que se tornarão para ela uma fonte inesgotável de alegria, de verdade, de beleza. O pensamento e a inteligência são provenientes da mesma harmonia universal que a música, e é por isso que a música, sozinha, pode exprimir o que o pensamento e a inteligência concebem de mais elevado e mais sublime. Porque a vibração sonora, em si mesma, é apenas uma manifestação da vida universal. Eis porque a música desperta um eco nos recônditos da alma e nela reanima como que uma vaga lembrança dos céus profundos onde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela reviverá. Parte 8. A música, parte 3. Apresentação das comunicações do espírito Massenet. Setembro de 1922. Após o estudo da música terrestre, passaremos ao estudo das harmonias do espaço, e para isso resumiremos as instruções que nos foram dadas pelo espírito Massenet no decorrer de várias sessões. Nesse ensinamento, o ilustre compositor se conduz como fazia sobre a Terra, com o mesmo método que aplicava em seus cursos do conservatório. Primeiro, ele se ocupará do instrumento e dos meios de percepção. Porém, na vida espiritual não se trata mais de instrumentos de cordas nem de sopro, como na Terra. Acontece o mesmo com as percepções, que não são mais localizadas, como no corpo humano, e se estendem a todo o corpo espiritual. A música terrestre não é mais que um eco enfraquecido e sem nitidez da música celeste. É a melodia eólica produzida por pesados e grandiosos instrumentos de madeira ou de metal. É o sonho estrelado e divino expresso por formas de uma vida inferior e material. Porém, neste caso, o sonho é uma elevada realidade. Se nossos meios de execução, bastante rudimentares, não podem nos dar uma ideia nítida e clara das supremas harmonias, a dificuldade não é menor quando se trata de explicar, pela linguagem usual, as regras e as leis da grande sinfonia eterna. Essa dificuldade se revelou, principalmente, no transcurso das lições que recebemos do espírito Massenet e que vamos reproduzir a seguir. Daí resulta que os pobres termos da nossa linguagem humana são impróprios para traduzir todas as belezas da obra divina. Para exprimir as sublimidades da arte, seria necessária a própria arte, com os seus mais altos e poderosos recursos e seus mais sutis procedimentos. Primeira lição do espírito Massenet. O papel do perispírito, o vida espiritual, instrumento e meios de percepção. Eu me servirei dos termos e das imagens mais simples para vos fazer compreender os fenômenos do espaço. Quando desencarnardes, verificareis que radiações de uma intensidade desigual escapam do perispírito e podem atingir velocidades consideráveis. Cada espírito, segundo o seu grau de evolução, possui um aparelho vibratório, mais ou menos perfeito, isto é, um instrumento adaptado ao seu ser. Do ser material emanam raios fluídicos pouco sutis, não azulados, cujas vibrações são quase nulas, no ser evoluído. Ao contrário, o raio fluídico pode se comparar a uma corda de um dos vossos instrumentos, muito fina, muito sensível e cujas vibrações são excessivamente agudas. O ser não evoluído possuirá essa mesma corda, como se ela estivesse mergulhada em pés. Eis, portanto, o ser desencarnado no espaço. Quando suas tendências o levarem em direção à matéria, seus raios fluídicos transmitirão ao perispírito apenas sensações materiais. Porém, quanto mais evolução se acentua,
Mas as sensações materiais se atenuam e se apagam, o feixe de raios fluídicos adquire mais sutileza, potência, delicadeza, suavidade. Sob a influência da prece, com os conselhos e assistência dos seus guias, esse espírito irá evoluir em uma atmosfera total.